Durante uma festa animada, ele observa sua esposa dançando livremente com todos ao redor. Mas quando a música lenta começa, ela se entrega a um outro homem, despertando ciúmes e choque. Um instante que muda para sempre o seu casamento. Antes de começar, preciso que você pause por um segundo. Pense em alguém que você ama. Alguém em quem você confia completamente. Agora imagine observar essa pessoa, menos em público, rodeada de amigos. E sentir, pela primeira vez, que talvez você não a conheça tão bem quanto pensava. Esse é o tipo de história que ninguém quer viver, mas que, infelizmente, é mais comum do que gostaríamos de admitir. Se você já sentiu aquele aperto no peito, sem saber explicar o motivo, se já ignorou um pressentimento que depois se confirmou, ou se já esteve do outro lado dessa situação carregando um peso que não sabia como soltar, essa história é para você. Não venha com julgamentos prontos. Venha com a mente aberta. Porque o que parece simples na superfície tem camadas que merecem ser compreendidas. Vamos começar. Rodrigo Menezes tinha 42 anos e trabalhava como cartógrafo. Um daqueles profissionais raros que passam os dias mapeando territórios, desenhando fronteiras, dando forma ao que antes era apenas terra sem nome. Era preciso, metódico, atento aos detalhes. Gostava de saber exatamente onde estava em qualquer momento da vida. O problema é que mapas não servem para navegar casamentos. Sua esposa, Fernanda, tinha 38 anos e era sommelier. Passava os dias entre vinhedos, degustações e palavras que poucas pessoas conheciam. Menos notas de carvalho, taninos sedosos, retrogusto persistente. Ela entendia de sabores escondidos, de coisas que só se revelam devagar, com paciência e atenção. Era elegante sem esforço, magnética sem perceber. Eles estavam juntos havia 11 anos. Casados havia 8. Naquela sexta-feira de outubro, os dois se juntaram a outros 2 casais para uma noite fora de casa. Bruno, geógrafo de profissão e amigo de Rodrigo desde a faculdade. Foi com sua esposa Tatiana, restauradora de obras de arte, uma mulher quieta, observadora, que enxergava rachaduras onde outros viam superfícies intactas. O terceiro casal era Cláudio, apicultor que havia transformado uma pequena fazenda numa operação de mel premiada internacionalmente. E sua namorada Priscila, ilustradora botânica, que desenhava flores com uma precisão quase científica. O destino da noite era um salão de festas no centro da cidade, conhecido por reunir gente elegante em noites de música ao vivo. Não era o tipo de lugar que eles frequentavam todo fim de semana. Menos era uma ocasião especial, um aniversário de um conhecido em comum, e todos chegaram com aquela disposição específica de quem decidiu que aquela noite seria boa, custasse o que custasse. Rodrigo entrou no salão e sentiu o calor da pista, o cheiro de perfume e bebida boa, o som de uma banda ao vivo que tocava com energia. Ele não era o tipo que dançava facilmente. Preferia a conversa, o canto da mesa, o copo de uísque na mão, mas gostava de ver Fernanda dançar. E ela dançava bem, sempre dan. Os primeiros acordes da noite eram animados. Pagode, axé, forró acelerado. O grupo se dispersou pela pista, e Rodrigo ficou na mesa com Cláudio, enquanto as mulheres arrastaram Bruno para dançar. Havia risadas, havia leveza, havia aquela sensação de que a semana pesada ficou do lado de fora, junto com as chaves do carro. Fernanda estava diferente naquela noite. Rodrigo notou, mas não soube nomear o que era. Ela estava mais presente, mais acesa. Usava um vestido vinho que ele nunca tinha visto. Não novo, provavelmente, mas que ele não lembrava de ter visto antes. O batom era mais escuro do que o habitual. Ela está bonita hoje, disse Cláudio, sem malícia, apenas constatando. Sempre está, respondeu Rodrigo. E era verdade. Mas havia algo mais naquela noite, algo que ele ainda não conseguia mapear. Por volta das 10 da noite, o grupo já havia se expandido. O aniversariante circulava entre as mesas cumprimentando convidados, e novos rostos
apareciam com frequência. Foi assim que Henrique entrou na órbita do grupo. Henrique tinha uns 40 anos, era paisagista. Projetava jardins para empresas e residências de alto padrão. Era o tipo de homem que parecia à vontade em qualquer ambiente, que sabia o nome das plantas e o nome das pessoas, que tinha uma história interessante para qualquer pausa na conversa. Não era extraordinariamente bonito, mas tinha aquela presença que ocupa espaço. Ele conhecia o aniversariante de algum projeto antigo. Chegou sozinho. Rodrigo o cumprimentou brevemente. Bruno puxou conversa sobre jardinagem urbana. Tatiana o avaliou com os olhos discretos de quem está acostumado a observar detalhes. Priscila quis saber quais plantas ele mais usava nos jardins. Profissional, curiosa, Fernanda o cumprimentou com um aperto de mão e um sorriso. Rodrigo viu. Não havia nada demais naquele momento. Era um cumprimento normal entre pessoas que acabavam de ser apresentadas. Mas havia menos, e ele só entenderia isso muito depois. Uma levíssima demora no contato, uma fração de segundo a mais do que o necessário. Naquele momento, ele não pensou nada sobre isso. A noite continuou. A banda esquentou. A pista ficou cheia. Henrique dançou com Priscila numa música animada. Depois com Tatiana. Depois com algumas mulheres que Rodrigo não conhecia. Era sociável, desenvolto. Rodrigo continuou na mesa. Pediu outro uísque. Conversou com Bruno sobre um projeto de mapeamento. Tudo era normal. Até que a música mudou. A banda fez uma pausa imperceptível antes de recomeçar em outro ritmo. Os instrumentos encontraram uma cadência diferente, menos mais lenta, mais próxima, mais íntima. Era uma balada suave, daquelas que fazem as luzes do salão parecerem mais baixas do que são, que transforma a pista num lugar de dois. Rodrigo se levantou da cadeira. Ia convidar a Fernanda para dançar. Era o momento certo. Era o tipo de música que eles raramente dançavam juntos. Ela sempre reclamava que ele ficava rígido demais nas músicas lentas, que parecia uma estátua tentando se mover menos. Mas naquela noite, ele queria tentar. Mas quando seus olhos encontraram a pista, Fernanda já estava lá. Com Henrique. Rodrigo parou no meio do caminho. Ficou parado. Observou. Não era um abraço de cortesia. Não era aquela dança protocolar de quem se sente obrigado a preencher a música. Era próximo. Era confortável. Era o tipo de dança de duas pessoas que já estiveram próximas antes, ou que queriam estar. A mão dele no centro das costas dela. Não na cintura, não no ombro. No centro das costas, onde a mão de alguém vai quando quer sentir. A cabeça dela levemente inclinada. Não encostada no ombro dele, mas próxima o suficiente para que ele pudesse falar e ela ouvir. E os olhos dela, fechados por alguns segundos, como quem está presente demais para manter o mundo lá fora. Rodrigo ficou parado por quanto tempo? 10 segundos? 30? N. Ou sábia. Sentiu Cláudio chegar ao lado dele. Sentiu o amigo perceberou que ele estava vendo. Sentiu o silêncio constrangido, que não precisou de palavras. Voltou para a mesa. Pediu outro uísque. Não disse nada. Quando a música terminou, Fernanda voltou ao grupo sorrindo, com aquele brilho nos olhos de quem se divertiu. Não havia culpa no rosto dela. Não havia hesitação. Ela se aproximou de Rodrigo. Tocou em seu braço. Perguntou se ele estava bem. Estou ótimo, ele disse. E a noite continuou. No carro, a caminho de casa. Nenhum dos dois falou. Fernanda olhava pela janela. Rodrigo dirigia com as mãos firmes no volante, os olhos na estrada, a cabeça em outro lugar completamente. Em 11 anos juntos, eles tinham desenvolvido a linguagem do silêncio. Sabiam quando o silêncio era confortável e quando era carregado. Sabiam distinguir o silêncio de quem está cansado do silêncio de quem está evitando. Aquele era o segundo tipo. Rodrigo queria perguntar, queria dizer: eu vi você dançando com ele. Queria que ela explicasse, que risse, que dissesse que era só uma dança, que ele estava vendo coisa onde não tinha nada. Queria ser convencido de que o mapa que tinha construído da sua vida ainda estava correto, que as fronteiras que ele havia desenhado ainda faziam sentido. Mas não perguntou. Não porque tinha medo da resposta, mas porque no fundo já sabia que qualquer resposta que ela desse naquele momento seria ensaiada.
E ele queria a verdade, não um ensaio. Dormiram no mesmo leito, com distância suficiente para um oceano no meio. Nos dias seguintes, Rodrigo observou. Era o que sabia fazer. Era cartógrafo, era leitor de territórios. Era alguém treinado a perceber quando um caminho mudou de lugar. E começou a perceber coisas que talvez sempre estivessem ali, mas que antes ele não havia escolhido enxergar. O celular de Fernanda, que antes ficava em cima da mesa carregando à noite, passou a ser levado para o banheiro quando ela ia tomar banho. As notificações que antes ela respondia sem pressa passaram a ser atendidas com uma discreta guinada de tela. Ela passou a sair mais cedo do trabalho, algumas vezes por semana. Menos coisa incomum para alguém que antes sempre reclamava de reuniões que se estendiam até às 7. E havia uma leveza nela que ele não sabia interpretar leveza demais. Como alguém... Ela encontrou algo que estava faltando, sem saber que estava sendo observada. Tatiana foi a primeira a falar. 3 semanas após a festa, ela ligou para Rodrigo numa tarde de quarta-feira. Rodrigo, preciso te contar algo. Você pode me odiar ou agradecer, mas não consigo mais ficar quieta. Ele ouviu. Tatiana viu Fernanda e Henrique num café, um sábado de manhã. Não era casual. 2 copos. Mesa discreta, conversa longa. Eu sei que não é meu lugar, disse Tatiana, mas se fosse comigo, eu queria saber. Rodrigo desligou. Ele pensou como era estranho delimitar territórios alheios e não perceber que o seu próprio havia sido invadido. Naquela noite, Fernanda chegou em casa. Ele estava sentado na sala, em silêncio. Ela perguntou do jantar. Rodrigo disse: Fernanda, precisamos conversar. Seguiu-se uma conversa inesquecível. Sem gritos, mas com a verdade. Negada, minimizada, admitida, exausta, Fernanda disse: sim, eu me envolvi com ele. Rodrigo ouviu aquela frase e sentiu o chão ficar sólido demais sob seus pés. Como se o peso do momento precisasse ir para algum lugar. Há quanto tempo? 2 meses. 2 meses, ele calculou mentalmente. 2 meses antes da festa. O que significava que a festa não foi onde tudo começou. A festa foi onde tudo esteve prestes a se revelar. Você foi àquela festa, sabendo que ele estaria lá. Uma pausa. A resposta mais honesta de todas, porque não precisou de palavras. Rodrigo não dormiu em casa naquela noite. Foi até o apartamento de Bruno. Tocou a campainha às 11 da noite. Quando a porta se abriu e o amigo o viu, não precisou de explicação. Bruno simplesmente se afastou para deixá-lo entrar. Foi até a cozinha buscar 2 copos e uma garrafa. E eles ficaram acordados até às 3 da manhã, sem que Rodrigo precisasse dizer muita coisa. Às vezes, amizade é isso. É não precisar construir o argumento do começo. Nos dias seguintes, Rodrigo viveu numa espécie de estado paralelo. Ia ao trabalho, desenhava mapas, respondia e-mails, almoçava, voltava para casa. Mas estava operando com metade de si mesmo. A outra metade estava ocupada processando algo para o qual não havia treinamento, manual ou ferramenta técnica. Fernanda, por sua vez, passou por um estágio que Rodrigo observou, com aquela mistura dolorosa de raiva e compaixão que só os casamentos longos produzem. Ela tentou consertar menos com conversas, explicações, uma sessão de terapia de casal, que durou 3 encontros, antes de ambos admitirem que não era o suficiente. Ela tentou explicar o que havia sentido, o que havia faltado, o que ela acreditava ter encontrado naquelas semanas. Rodrigo ouviu. Genuinamente ouviu, porque ele acreditava que entender não é o mesmo que perdoar, mas que entender é necessário mesmo assim. Mas havia uma coisa que ele não conseguia superar, e não era o envolvimento em si, embora isso também doesse. Era Adán. Era a memória daquele momento na festa, a música lenta, a mão nas costas, os olhos fechados dela. Era saber que aquilo havia acontecido na frente dele, rodeado de amigos, com uma disfarçatez que ele não conseguia encaixar na imagem que tinha da mulher que escolheu. Não havia mapa para esse território. A separação foi formalizada 5 meses depois da conversa na sala, sem grandes cenas públicas.
Rodrigo era discreto por natureza, e Fernanda havia perdido o gosto pelas narrativas. Dividiram os bens com a frieza de quem está encerrando uma sociedade, com a ajuda de advogados e sem a participação desnecessária de redes sociais. Mas o invisível não se divide em inventário. O que a maioria das histórias de traição não conta é o que acontece nos bastidores. Não o gesto dramático, não a descoberta cinematográfica, mas o processo lento e desconfortável das consequências. Para Fernanda, as semanas seguintes trouxeram um peso que ela não havia calculado. O relacionamento com Henrique durou 40 dias, sem a adrenalina do segredo, sem a tensão do proibido. O que sobrou foi a realidade crua de dois adultos que se conheciam há pouco tempo. Henrique, descobriu ela, era interessante em doses controladas e complicado em doses integrais. E ela carregava uma culpa que ainda não havia processado. Terminou sem cerimônia, por mensagem, numa manhã de segunda-feira. Com as amigas, o afastamento foi gradual, mas perceptível. Tatiana havia contado para Rodrigo, Fernanda soube, e mesmo entendendo, o conforto daquela amizade nunca voltou ao mesmo lugar. Priscila tentou manter equilíbrio entre os dois lados, e descobriu que equilíbrio, nessas situações, é outra palavra para a solidão. No trabalho, Fernanda mergulhou. As degustações, os clientes, os rótulos e as notas. E os anos de uva menos, havia algo de reconfortante em um mundo com critérios claros. Ganhou um prêmio regional por um parecer técnico sobre vinhos da Serra Gaúcha. Ficou olhando para o diploma por um longo tempo, pensando que conquistas profissionais nunca preenchem o espaço que as pessoas deixam. Para Rodrigo, a reconstrução foi silenciosa, como ele mesmo. Passou a trabalhar em projetos mais distantes. Mapeamentos de regiões remotas, que exigiam viagens longas, semanas fora da cidade, a companhia de paisagens que não conheciam sua história. Havia algo de terapêutico em territórios que não carregavam memória de ninguém. Bruno foi seu âncora, o tipo de amigo que não faz perguntas desnecessárias, mas tampouco permite que você desapareça completamente. 6 meses depois da separação, Rodrigo fez algo que nunca havia feito na vida adulta. Começou a fazer aulas de dança. Não porque queria superar a memória daquela noite com uma narrativa de redenção, mas porque havia percebido que havia partes de si mesmo que havia deixado em pausa. A rigidez de que Fernanda sempre reclamava não era falta de ritmo, era falta de permissão para não controlar tudo. Era um cartógrafo aprendendo que nem todo território precisa ser mapeado antes de ser habitado. Antes de encerrar, quero voltar àquela pergunta do começo. O que você sentiu ouvindo essa história? Compaixão por Rodrigo, com certeza menos ele foi o lado mais fácil de simpatizar. O que foi traído, o que observou aquela dança de longe. Mas e Fernanda? Ela merece só condenação? Isso é o que as histórias de traição raramente permitem, menos a complexidade. Fernanda não era uma vilã. Era uma mulher que em algum momento se sentiu invisível dentro de um casamento que funcionava perfeitamente nos papéis, mas que havia perdido algo mais difícil de nomear: a faísca, a sensação de ser vista, não como parte de um sistema, mas como uma pessoa que surpreende. Isso não justifica, mas explica. E existe uma diferença importante entre esses dois verbos. Rodrigo, por sua vez, era um homem que havia construído sua vida inteira em torno da precisão, menos mapas, fronteiras, territórios definidos. E havia aplicado essa mesma lógica ao casamento, assumindo que amor é algo que, uma vez estabelecido, permanece dentro dos limites que você traçou. Não havia espaço em seu mapa para o imprevisível. 2 erros. 2 formas de perder o mesmo caminho. E Henrique foi o catalisador de algo que já estava em movimento muito antes de ele aparecer. Em histórias assim, o terceiro personagem raramente é o verdadeiro ponto de partida. Menos é apenas onde a tensão encontra uma saída. O que essa história evidencia, no fundo, não é sobre traição. É sobre comunicação. É sobre a distância que se forma entre 2 pessoas que continuam compartilhando o mesmo endereço, mas que há algum tempo
Deixaram de compartilhar o mesmo mundo interior. É sobre o perigo de normalizar o distanciamento gradual, de achar que, porque tudo está funcionando na superfície, não há necessidade de mergulhar nas perguntas mais difíceis. Você está feliz? Eu ainda te vejo. Você ainda me vê? Pergunta simples. Assustadoramente simples. E que tantos casais passam anos sem fazer, porque tem medo de uma resposta honesta, de uma conversa que não sabe onde vai terminar, de descobrir que a pessoa ao lado também está carregando um peso que ninguém nunca nomeou. Rodrigo estava numa praça, num sábado de manhã, com um café na mão e um caderno no colo. Não de mapas, mas de esboços. Havia descoberto que gostava de desenhar à mão livre, sem a obrigação da precisão técnica, sem escala, sem legenda. Apenas a caneta e o que aparecia. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Bruno convidando para um churrasco no domingo. Ele respondeu com um sim e voltou ao caderno. Em algum lugar da cidade, Fernanda abria uma garrafa de um vinho que havia selecionado para um cliente. Colocava um pouco no copo, observava a cor contra a luz da janela e pensava menos, como pensava toda vez que a quietude chegava menos, no que havia escolhido perder. E no que havia aprendido com isso. Escolhas têm peso. Tem data de início, mas não tem data de fim. Ficam com a gente de formas que não pedimos autorização. E momentos aparentemente inocentes, uma música lenta, uma mão no centro das costas, um par de olhos fechados. Numa pista de dança menos podem ser o mapa de um território, que já estava se formando há muito mais tempo do que qualquer um estava disposto a admitir. Rodrigo fechou o caderno, olhou para a praça à sua frente e respirou fundo. Não era a vida que havia planejado, mas era, finalmente, uma vida que ele estava escolhendo. Se essa história tocou em algo que você está vivendo, ou já viveu, deixa nos comentários. Não precisa dar detalhes, mas às vezes, saber que outros passaram pelo mesmo é o começo de algo. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história hoje. E se ainda não está inscrito no canal, o botãozinho vermelho está te esperando. Até a próxima história.